Hoje foi o dia que eu sonhei com o arrebatamento, então se você tem interesse nesse tema, se você já sonhou com o arrebatamento, fica até o final, beleza? Bom, hoje é dia 31/10/2024 e às 2h12 da manhã eu acordei muito assustada com o que eu sonhei. E o que eu sonhei foi o seguinte: eu moro no Rio de Janeiro, e Rio de Janeiro é muito morro, né? Dependendo da cidade onde você mora, é morro pra tudo quanto é lado. E eu moro na região serrana do Rio, então é morro pra caramba. Eu tava no pé do morro, onde eu vivo, de frente pra minha garagem. E era noite, eu não costumo andar à noite. Eu tava observando a movimentação de algumas pessoas, pouquíssimas pessoas, 3 ou 4 pessoas, né? Eu tava observando o que elas estavam fazendo. Eu tava muito lúcida nesse sonho, e eu lembro também que eu tava esperando a minha família, mas eu lembro também que eu tava muito reflexiva sobre a minha vida. Eu tava refletindo sobre o que eu tinha feito até ali, até aquele momento, sobre decisões que eu tinha tomado, até resmungando um pouco, assim, vamos dizer, né? Mas muito reflexiva, como eu disse, eu tava muito lúcida no sonho. E teve um momento que eu parei e olhei pro meu lado esquerdo, para cima, pro céu, e nesse momento eu me assustei com o que eu vi. Eu vi uma porta muito pequenininha, muito pequena mesmo. Ela era amarela não, perdão. Ela emanava uma luz amarela, né? Ela parecia que era amarela, mas porque ela estava emanando uma luz. E dentro dessa porta tinha 2 anjos do lado de dentro e 2 anjos do lado de fora. E eu vi a silhueta deles, e era um pouco alaranjada, um pouco vermelha. E aquela visão me assustou. E como eu disse, eu estava lúcida no sonho, e eu me questionei. Eu pensei assim, gente, eu tô tendo uma visão espiritual ou é o arrebatamento? Porque a gente, né, que é cristão, a gente tá acostumado sempre a ver, a gente sabe que vai ter a trombeta tocando ali no dia do juízo final. E eu não tinha escutado trombeta nenhuma até aquele momento, então para mim eu tava na dúvida ali entre essas duas situações. Só que no momento que eu acabei de pensar sobre isso, eu escutei como pequenos estalinhos, assim, em sequência. Quem já participou de festa junina em igreja católica sabe, né, que tem aqueles estalinhos que as crianças brincam. Então, assim, para vocês terem uma ideia um pouco do que eu escutei, era um pouco daquilo ao mesmo tempo com pequenos sinos. Era algo musical, então foi muito sequência, assim. E depois disso, logo em seguida, normalmente quando as pessoas elas estão trêmulas por alguma situação, elas tremem assim a mão, né? A minha não, eu tava muito tranquila, eu tava em paz, só que as minhas mãos começaram a tremer assim, sabe? E logo em seguida das minhas mãos, quando eu olhei o que estava acontecendo, elas estavam tremendo muito assim, e o meu corpo começou a tremer também. Logo em seguida eu acordei e eu senti que eu tinha sido arrebatada, então aquela visão que eu estava tendo já era do arrebatamento. Eu acordei assustada porque eu entendi que aquilo era um recado, então eu parei, orei sobre aquilo e fiquei pensando ali durante algum tempo da noite sobre o que eu tinha sonhado. Eu fui dormir umas 3 e poucas da manhã. E o que eu trago dessa mensagem aqui para vocês é o seguinte: Cristo ele vai te encontrar independente de onde você esteja, independente do que você esteja fazendo. Se você for um cristão de verdade, você será arrebatado. Eu sei que isso é muito bobo para algumas pessoas, mas eu senti que eu deveria falar isso nesse vídeo. Então, você será arrebatado se você for um cristão de verdade, independente de onde você esteja ou o que seja fazendo. Outra coisa, a porta continua estreita, então cuidado com o evangelho que vocês estão vivendo, tá? Cuidado com o evangelho à la carte, que é aquele evangelho, isso aqui da Bíblia serve para mim, isso aqui já não serve, isso aqui na pregação eu gosto, isso aqui eu não gosto. Cuidado com isso, tá? Procurem igrejas sérias e procurem ler a Bíblia, e procurem viver realmente ali o que a Bíblia fala, tá? Cuidado com isso, isso serve para mim, eu quero viver isso nesse momento, isso aqui eu não quero viver, tá? Então cuidado com isso. O evangelho não é à la carte e a porta continua estreita, então cuidado realmente com o evangelho que vocês estão vivendo, porque as coisas estão cada vez mais agradáveis para os cristãos, né? Então cuidado, porque qualquer coisa desagradável entra naquele versículo do contexto, né, que fala sobre o comichão no ouvido que as pessoas não vão querer. Então cuidado com isso, tá? Cuidado com o evangelho muito palatável assim, tá? Porque nem sempre é assim que acontece. Então realmente vivam o evangelho verdadeiro, porque a porta continua estreita, porque o Deus continua o mesmo. As pessoas mudam, a instituição muda, algumas coisas, né, não deveriam mudar, mas, né, algumas coisas mudam, mas o Deus da Bíblia é o mesmo, ok? E a porta continua estreita. Outra coisa, se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte, porque nesse sonho que eu tive foi tudo muito rápido. Eu não consegui ver mais ninguém, eu não consegui falar do evangelho para ninguém, eu não consegui acenar para ninguém. Foi tudo muito rápido. Então você não sabe o que vai acontecer com você daqui a um segundo. Hoje a gente está vivo, amanhã a gente não sabe. Então assim, tome cuidado com a sua vida, tá?
Se você tem medo, às vezes, de perder uma parte do seu corpo, imagine então a sua alma, sabe? Às vezes a gente se preocupa tanto com as coisas daqui, esquece das coisas espirituais. Então, se você está se sentindo fraco, muitas pessoas falam assim, eu não consigo buscar, estou fraco. Busque a Cristo como se você precisasse respirar Ele, tá? Como se alguém estivesse te sufocando, você não conseguisse respirar, então lute com todas as suas forças para você encontrar, porque Ele não se esconde de ninguém, ok? Tanto que em Isaías 55, 6, 7 diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo, invocai-o enquanto está perto. Ok? Isaías 55, 6, 7. Porque haverá o tempo que a gente não vai conseguir mais fazer isso. Algumas pessoas não vão conseguir mais fazer. E as coisas estão convergendo cada vez mais para que fique difícil. Tanto para quem está afastado, quanto para quem já é cristão. Então, se você é cristão, está frio, bora esquentar aí, galera. Bora buscar mais, jejuar mais, se santificar mais. Buscar mais a Deus, tá? Fechar todas as brechas possíveis. Então, assim, o tempo tá chegando, então vamos levar cada vez mais a sério a nossa vida cristã. E se você tá afastado, volte o mais rápido possível, porque como eu falei, hoje a gente tá aqui, amanhã, daqui a um segundo, daqui a meia hora, a gente não sabe. Então, cuide da sua vida espiritual, porque isso tudo que passa e o que está além da nossa vida, que é o que realmente conta, ok? Eu falo isso porque eu já tive um sonho sobre o arrebatamento logo quando me converti, um tempo depois logo da minha conversão, só que nesse sonho eu ainda conseguia alertar algumas pessoas, só que as pessoas não me davam ideia, e logo depois que eu tive esse primeiro sonho do arrebatamento, eu tive o mesmo sonho, tá? E as pessoas também não davam ideia, só que dessa vez, nesse sonho, eu não consegui alertar ninguém, porque realmente foi muito rápido. E se você já sonhou com arrebatamento, escreva aqui nos comentários. Deixa aqui se já teve esse sonho ou algum sonho espiritual que tenha te marcado. Bora interagir aí que vai ser bacana, viu? Também não se esqueça de comentar, compartilhar, curtir, se inscrever, enfim, o básico. É isso, um grande abraço, Deus te abençoe sempre.